da comunidade Santa Úrsula. Eu sou Ana Amorim, supervisora pedagógica, e juntamente com Valesca Cabral, estamos iniciando mais uma quarta compartilhada. Hoje, o nosso convidado é uma honra ter aqui conosco o professor José Mota, da Moonshot Educação. Olá, Mota. Olá, Ana. Olá, professora Valesca. Tudo bem com vocês? Olá. O meu salve, o meu abraço fraterno a toda essa comunidade, esse ecossistema de educação do Colégio Santa Úrsula e a todos vocês curiosos em inovação, xeretas aí da exponencialidade desse mundo. Estamos aqui para fazermos um incrível bate-papo com as professoras dessa extraordinária escola. Inclusive, somos parceiros aí num curso bem legal que está acontecendo. Então, vamos fazer boas e necessárias reflexões, tá bom? É um prazer, Mota, ter você aqui. E aí, começando já a nossa conversa, vamos voltar um pouco ao ano de 2020. Bora. Um ano de muitas mudanças, né? Um ano que fomos pegos de surpresa e a reinvenção na educação se fez necessária. Era algo assim que já almejávamos, mas não precisava ter sido dessa maneira, algo tão assim posto por algo maior. E aí, com essas inovações, essas reinvenções, tivemos que colocar a mão na massa. A escola já trabalhava com tecnologia, nós já éramos uma escola de ponta, mas tivemos que nos reinventar, tivemos que estudar muito mais e nos deparamos com novas formas de aprender, né? Isso não só conosco, mas no nosso universo Santa Úrsula. O estudo foi que trilhou o nosso caminho por 2020. E aí, o principal que precisou, né, acontecer foi a intensificação nos estudos. Porque os professores e nós, da equipe pedagógica, nos deparamos com essas novas formas de aprender, onde a criatividade, a agilidade passou a ser muito mais necessária, né? Os professores, eles, além de encantar, de trazer o conteúdo para os alunos, eles precisam garantir o direito à aprendizagem, né? E agora, com uma escola que está dentro da casa, né? Ela não é só mais o físico do prédio escolar, mas a escola está dentro da sala, do escritório, da casa dos nossos alunos. E isso fez com que, enquanto profissionais de educação, nos qualificássemos muito mais. Você fala da nossa parceria com a Moonshot Educação e ela vem realmente para fortalecer essa nossa formação, essa nossa qualificação, né? E aí chegamos em 2021. Ufa, sobrevivemos a 2020. 2021 chegou, mas ainda com muitos desafios, né? Os desafios não param, eles continuam. E dessa vez a gente traz para o nosso repertório o ensino híbrido. Ele começa a fazer parte da nossa condução no modo de ensinar, né? Um ensino onde a tecnologia ela traz uma personalização na aprendizagem, permitindo o aluno aprender no seu tempo, no seu espaço e no seu ritmo. Né? Por mais que já respeitássemos isso nos nossos alunos, o ensino híbrido traz isso fortemente, né, Valesca? E aí, para falar um pouco mais sobre isso, para falar sobre essas novas formas de aprender, sobre essa qualificação da equipe, sobre esse variado leque de inovações, a gente tem você, Mota, um convidado mais do que especial. Estávamos brincando nos bastidores, é uma honra para a gente ter você aqui, né? Hoje, remotamente, mas como Valesca falou, antes de entrarmos ao vivo, o convite já está feito. Seja muito bem-vindo a Maceió e muito bem-vindo à comunidade Santa Úrsula. O Mota, gente, eu vou ler aqui um pouquinho a biografia dele, que é grande, tá? Professor Mota, especialista em metodologias ativas da aprendizagem, professor palestrante, autor e pesquisador. É mestre em tecnologias emergentes em educação, cofundador da Moonshot Educação e é nosso parceiro no colégio, nas formações continuadas dos nossos professores e de toda a equipe. Bem-vindo, Mota. Quer que você fala pra gente assim uma breve apresentação, porque já eu começo com você com as perguntas.
Beleza, professora Ana. Muito legal estar aqui com vocês, para que nós possamos fazer essas reflexões sobre tudo que estamos vivendo aí há uns bons meses, né? É muito legal quando a gente consegue, mesmo que virtualmente, montar essa sala dos professores, que inclusive estamos com saudade desse dia a dia, desse nosso cantinho, das nossas conversas, daquela coisa gostosa do dia a dia da escola. E como você falou na sua introdução, professora Ana, você destacou o seguinte: tivemos que estudar, tivemos que intensificar os estudos, foi isso a sua fala. E é evidente que, descartando os aspectos muito negativos da pandemia, principalmente aqueles que fazem pessoas ficarem doentes, pessoas ficarem fragilizadas, as mortes que a gente acompanha diariamente, as famílias sofrendo com isso, nós temos que ter um olhar assim muito lúcido, trazendo assim como um alicerce para tudo isso a antifragilidade do professor Nassim Taleb. Num livro que ele provoca bastante a humanidade, onde nós temos que tentar buscar oportunidades, aproveitar alguma coisa, tirar algo de bom em meio ao caos. E de coração eu falo para todos vocês que estão acompanhando essa nossa conversa aqui, há tempos a educação já estava sendo provocada para que ela se transformasse, para que ela inovasse. É evidente que num país continental como o nosso, nas diversas camadas existentes econômicas que nós temos nesse país gigantesco, algumas escolas se destacam, principalmente escolas do âmbito privado. Santa Úrsula é uma delas, onde a gente pode ver resultados consistentes em Enem, e não só resultados de performance acadêmica, mas também na formação de seres humanos com valores embarcados e tudo mais. Mas isso não é realidade no Brasil como um todo. Então, por muito tempo, a educação como um todo fez uma espécie de movimento de deixa para depois. Depois a gente vê isso. Deixa eu ficar bem sossegado aqui na minha sala de aula, com meu PowerPoint, com meu giz, com meu discurso unidirecional, e vamos tocando o barco. E o mundo provocando a escola, e a escola meio que retardando esse movimento, procrastinando a necessária inovação. E hoje eu entendo que a pandemia fez o seguinte, e usarei uma linguagem figurada, é claro. Lá em março do ano passado, a pandemia chegou em todas as escolas e disse assim: meus amigos da educação, você que é professor, coordenador, supervisor, diretor, mantenedor, vamos fechar a escola porque vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender sobre as mudanças que aconteceram no mundo, por exemplo, nos últimos 10 anos, e a escola está meio uma tartaruga correndo atrás do coelho, e isso é inadmissível, porque não é a escola que tem que olhar para o mundo e ficar boquiaberta com as transformações que nele acontecem. É a escola que tem que impulsionar as inovações do mundo. É o mundo da indústria, é o mundo do serviço, do comércio. Tem que olhar para a escola e dizer assim: puxa vida, quanta coisa legal esses caras estão fazendo, eu quero isso para mim, eu quero essa mentalidade aqui, eu quero essa inovação aqui, eu quero esse impulsionamento aqui. Mas infelizmente isso não acontece a olhos vistos. É evidente que temos casos isolados em um país ou outro, em uma escola aqui no nosso país ou outra, de a gente para aplaudir que um aluno conquistou uma medalha de ouro numa Olimpíada de Astronomia. E por que não são 1000 alunos? E por que não são em todas as Olimpíadas? Então nós temos que ter esse olhar abrangente daquilo que essa espécie de parada para estudos proporcionou aos professores e a todos os que participam da comunidade da educação. É como se nós estivéssemos jogando fora um velho painel de controles que já não funcionava mais, e hoje nós temos um dashboard maravilhoso com muitas opções. Dentre elas, essa abordagem híbrida para a educação, e que inclusive nós podemos aprofundar um pouco mais nesse assunto e em todos os ingredientes que fazem parte dessa abordagem bastante diferente, e que agora ela está sendo mais falada, mas ela já era conhecida de muitos educadores. Então essa oportunidade de professores e gestores da educação navegarem em outros formatos de fazer a aprendizagem acontecer, é aí que está o encantamento, e é aí que está essa ótima oportunidade de aproveitarmos o momento para inovarmos. Exatamente, Mota. Realmente as coisas na área da educação acontecem devagar, né? A gente aqui na escola já tinha tecnologia muito pulsante, né? Realidade virtual já acontecia nas nossas aulas, a tecnologia já acontecia, né, no nosso meio escolar. Mas não podemos negar que
tantas novas formas de aprender chegaram para a gente, né, de maneira muito mais abrupta a partir de 2020. E você falou um pouco do ensino híbrido. Percebo também que há alguma confusão, principalmente para quem não é da área de educação, no conceito do que é ensino híbrido, né? Eu nem vou falar aqui o que é de errado que dizem para não confundir. A gente não está aqui para confundir. A gente está para falar sem pedagogês, porque a gente está falando para um público aberto, né? Mas conceitua para a gente, Mota, por favor, o que é de fato o ensino híbrido? Muito legal você trazer essa reflexão, professora Ana, porque principalmente impulsionado pela mídia, esse termo tem sido assim levantado uma bandeira como uma espécie de miopia generalizada, porque é muito comum nós ouvirmos ou assistirmos ou até lermos materiais que fazem referência ao ensino híbrido como se ele fosse apenas uma opção do aluno estar em sala de aula presencial física ou em casa diante de uma webcam ou da câmerazinha do seu smartphone. E a questão não é essa. Quando você ouve uma matéria na televisão, por exemplo, falando assim, a escola retornou hoje com alunos de forma presencial no modelo híbrido. 30% podem ser admitidos aqui e o restante fica em casa. Isso não é ensino híbrido. Isso não tem nada a ver com ensino híbrido. Porque essa nomenclatura, inclusive, ela foi traduzida de uma forma bastante infeliz para o nosso país. E hoje, até mesmo pseudo-especialistas em ensino híbrido esbravejam sobre isso sem ter a mínima noção do que realmente vem a ser o ensino híbrido. Para começar, não é ensino, é aprendizagem. Porque esse termo começou a ser assim mais evidenciado ao redor do mundo a partir de insights de artigos, de publicações de um extraordinário professor da Universidade de Harvard, da Escola de Negócios, chamado Clayton Christensen. E há muito tempo ele levantou o termo blended learning. Blended learning. Se nós traduzirmos de forma despreocupada, seria aprendendo de forma misturada. Só que se eu trouxesse esse termo dessa forma para o nosso país, ia soar estranho. Verdade. Então veja, se tem o learning, tem aprendendo, se tem o blended, é misturado. Então eu prefiro pensar assim, que o ensino híbrido é uma abordagem que professores, gestores da educação, a escola como um todo pode fazer de maneira a combinar elementos, combinar ingredientes com foco na aprendizagem. Porque ensinar, professores ensinam muito, escolas ensinam muito, mas nós sabemos que os alunos não aprendem na mesma proporção. Então, como que nós podemos formatar uma escola para que ela possa fazer realmente a aprendizagem acontecer? E há muito tempo, professoras e público que está aqui, desde 2015, que eu já, em artigos meus, ou em palestras, ou em outras publicações, que eu já defendia esse espírito Atawad, Anytime, Anywhere, Any Device. Ou seja, um ser humano pode aprender em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer equipamento. E não entenda esse equipamento como sendo só algo eletrônico. Então veja, por que isso acontece? Porque a educação, ela é global. Talvez quando eu era gente pequena, vocês duas e muitos que estão conosco, nós éramos gente pequenas, a nossa educação era local. Nós não tínhamos acessos diversos, canais, tudo ligado, conectado ao mundo. A gente ficava sujeito ali ao nosso bairro, à nossa comunidade, e você não aprendia somente na escola. Você aprendia naquele lugar, naquele prédio, com os seus professores. Daí você talvez fazia catequese, aprendia um pouquinho na catequese. Daí você ia para o clube participar de alguma atividade, você aprendia um pouquinho ali. Mas esse ecossistema ele não era totalmente conectado. Nós não tínhamos uma diversidade gigante de redes sociais. E nós não podemos acreditar que hoje, no século XXI, com essa efervescência digital que temos, o aluno fique refém do professor, do discurso do professor, de forma unidirecional em sala de aula. Então, veja, a educação ela é global. O aluno ele tem um comportamento bem diferente como qualquer outro consumidor, porque consumidores têm preferências. O aluno tem preferências. Eu não posso acreditar que numa sala de aula com 50 alunos, todos preferem a fala do professor, o PowerPoint dele, ou as infinitas frases e rabiscos no quadro. Então tem outras formas. Então sobre o ensino híbrido, nós temos que ter um olhar bastante crítico em 8 elementos que fazem essa composição.
que muito disso vem do professor Clayton Christensen, muito vem daquilo que a gente busca em outras referências e também da prática docente, porque desde 2015, que na minha sala de aula, no chão de fábrica mesmo, tanto na universidade quanto no ensino médio, a gente já fazia essa espécie de mistura para que o aluno pudesse aprender mais. E criando uma espécie de estante com elementos que fazem parte do ensino híbrido, eu gostaria de citar esses 8, para que vocês percebam que é muito diferente daquilo que tem se propagado por aí. O primeiro elemento que um professor deve considerar para o híbrido, para essa mistura, são pessoas. A educação tem como premissa básica a relação entre pessoas. Então, o professor, quando recebe no início do ano letivo ou no início do semestre uma turma, com, 40 alunos, ele precisa, no mínimo, conhecer essas 40 pessoas, um pouquinho, minimamente, sobre elas. Como se ele investigasse do tipo assim, quem é você? Me conte um pouquinho sobre você, onde você está, onde que você quer chegar. Porque eu tenho um ano para te levar do ponto A até o ponto B, ou um semestre. Talvez eu possa criar uma jornada aqui onde, quando nós terminarmos esse processo, você olhe para trás junto comigo e a gente pensa assim, puxa vida, valeu a pena. Ao final dessa jornada, agora eu sou capaz de. Então o professor tem que conhecer pessoas. Ele tem que conhecer um pouquinho de cada aluno para que ele possa criar essa trilha possível. E não o mais do mesmo, o mimimi de perfumarias que a instituição de ensino tem e que não servem para aprendizagem. A única coisa que importa na educação é a aprendizagem. Só que isso só se faz com pessoas. Segundo, se eu conheço o meu público, agora eu preciso olhar para o lugar. Como assim, professor Mota, lugar? Onde que isso vai acontecer? É na sala de aula física? É diante do computador? Ao vivo ou assíncrono? É lá no pátio da escola? É embaixo da árvore? É num lugar fora da escola, numa comunidade que a gente vai atuar? Porque hoje um professor do século XXI, que tem por definição ser um designer de uma experiência emocionante de aprendizagem, ele tem que bater no peito e dizer assim, manda pra mim que eu vou dar conta. Não importa se é na sala de aula, se é embaixo da árvore, se é no computador. Eu sei o que fazer em cada lugar. Eu não posso ficar restrito, inseguro, com medo que eu vou sair da sala de aula e não sei mais fazer. Eu só sei dar aula se eu estiver na frente do quadro. Eu só sei dar aula se eu estiver entre o quadro e os alunos. O lugar do professor não é entre o quadro e os alunos, é entre os alunos. Isso. Entre os alunos como? Lá na sala de aula ou aqui na web. Então tem que ter esse empoderamento do professor para que ele sinta-se seguro. Isso. Então já foi pessoas e lugar. Agora eu preciso escolher o método. Será que é possível, em 2021, um professor usar a preleção, o PowerPoint e o GIS? Isso é possível. Isso é permitido. Isso nunca foi e nunca será proibido. O que não pode é um professor usar isso todos os dias da sua vida. Então ele tem que buscar uma metodologia, uma estratégia diferente, uma estratégia inovadora. E aí nesse balaio nós podemos incluir as metodologias ativas de aprendizagem, que tem um escopo gigante. Nos anos 2014, 15, 16, eu usei efetivamente com os meus alunos em torno de 50 metodologias ativas. Eu tenho hoje as minhas 12 preferidas, e elas fazem parte da tese do meu mestrado em educação, onde eu faço um intenso comparativo entre você ser um professor tradicional e você ser um professor que usa estratégias ativas de aprendizagem. Eu fiz isso nas minhas aulas, levantei dados por muito tempo e isso está muito claro para mim que essas metodologias são poderosas desde que os professores façam da forma como tem que ser feita e não como ele ouviu falar. E também ele não pode ir para a sala de aula fazer isso previamente sem acreditar que vai dar certo, porque daí não funciona mesmo. Quarto item, tecnologia. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é o principal, ela é um meio para você fazer talvez o seu aluno aprender mais, para você criar uma conexão com ele, já que ele vive zapeando, tateando uma tela. É possível você engajar, e o mais importante de uso da tecnologia é você conseguir coletar dados. Porque se um professor coleta dados sobre o aprendizado do aluno, dados podem se transformar em informação. Quem tem informação tem poder. E se o ensino híbrido fala tanto de personalização do ensino, como que eu vou personalizar? Isso é algo muito sério. Como que eu vou personalizar 50 trilhas diferentes para os meus 50 alunos na sala de aula? Eu só consigo fazer isso se eu tiver informação sobre o aprendizado dele. Então a tecnologia tem que ser usada com inteligência e não como show pirotécnico para fazer um outdoor na cidade e dizer assim, matricule seu filho aqui que nós somos inovadores. Não, isso não cola, isso não tem aderência. Quinto elemento, depois que eu conheço pessoas, lugar, método e conheço também
tecnologia, mesmo que de forma mínima, eu tenho que usar a abordagem invertida para o aprendizado. Premissas, por exemplo, do professor Aaron Sams, do John Bergman e do Robert Talbert, que são autores extraordinários e que conseguiram contaminar o planeta todo com essa inversão da sala de aula, que tem a ver com o aluno se apropriar de algo, mesmo antes de encontrar esse conteúdo com o professor, com os colegas em sala de aula, para que, em cima desse pré-aula, digamos assim, o professor possa construir, possa evoluir muito mais na taxonomia de Bloom e outros elementos que tem embarcados aí. Então, o flipped learning é algo que faz parte desse contexto da aprendizagem híbrida. Depois, eu tenho que imaginar que na minha sala de aula eu preciso fazer rotação entre os estudantes. Eu não preciso deixar aqueles 40 alunos me ouvindo por 50 minutos. O que tem de mais extraordinário na educação é esse professor receber de presente do universo esse conjunto de pessoas para que ele possa fazer eles evoluírem na sua vida. Então o professor precisa aproveitar esse momento precioso com os alunos. Verdade. O que esse professor pode fazer, por exemplo, nessa sala com 40 pessoas, numa aula de 50 minutos? Eu vou usar os 5 primeiros minutos para organizar a sala, só que eu não estou fazendo isso agora de surpresa, eu já avisei os alunos que hoje seria diferente. Esses 5 minutos iniciais eu organizo o meu cenário, divido essas 40 pessoas em 4 grupos de 10, por exemplo. 10 alunos estão comigo, ouvindo algo, debatendo alguma coisa que eles já estudaram. Eu estou ali esmiuçando com esses 10 alunos. Ao mesmo tempo, outros 10 estão num canto da sala de aula ou em outro lugar da escola, isso muito organizado. Eles estão prototipando algo que represente o conteúdo estudado, porque eles vão defender isso para mim. Pode prototipar algo com massinha de modelar, com recorte e colagem, com palitinho de sorvete ou de churrasquinho, com uma impressora 3D, com uma cortadora laser. Depende dos recursos que eu tenho. Mas eu tenho que colocar esses alunos para colocar a mão na massa. Eles precisam deixar tangível o que eles estudaram. Como eles vão representar isso? Não sei. Porque se eu interferir, eu corto a criatividade. Isso. Outro pedaço da turma, eles podem estar num outro canto fazendo uma pesquisa desse assunto para ir além. Pode ser em livro, pode ser em apostila, pode ser na web. E outro quarto, eles estão num outro canto, elaborando um paper, um artigo, um banner, um mapa mental. E a cada 10 minutos é como se eu dissesse assim, troca, e a gente fizesse esse rodízio. Ao invés de eu deixar 40 minutos, 40 pessoas olhando o meu ponto de vista sobre o conteúdo, eu faço uma rotação para que essa galera experimente vários itens. Nos 5 últimos minutos, a gente faz um fechamento breve e já deixa tudo engatilhado, os ganchos para a aula seguinte, que a gente vai ver o que aconteceu em cada um desses grandes times. E daí o seguinte, daí eu venho com tecnologia de forma virtual enriquecida. Quando ao invés do meu aluno ter acesso a um PDF que ele vai só ficar passando o dedo, ele vai poder interagir com esse conteúdo. Ele vai poder expressar ali de alguma forma qual foi o item que ele mais curtiu, que ele mais aprendeu, ou que ele tem dificuldade. Porque só dessa forma eu consigo personalizar o ensino. Porque o resto que dizem por aí é pura lenga-lenga. Personalizar o ensino, você tem que sair do IoT, do Internet das Coisas, para o IOB, Internet of Behavior, Internet do Comportamento. Como é que o meu aluno se comporta diante desse conteúdo para que eu possa chegar do lado da minha aluna Valesca e dizer assim, Valesca, eu percebi que você tem um talento extraordinário de resolver equação de segundo grau. Inclusive, eu nem pedi para você fazer o gráfico e você mostrou graficamente as raízes. Valesca, você quer ser astronauta da NASA? Eu acho que eu posso te ajudar. Essa é uma possibilidade. Mas eu tenho a aluna Ana. A aluna Ana, ela sempre erra os exercícios de resolver equação de segundo grau. E quando eu sento do lado dela, eu percebo que ela não está com dificuldade no conceito da equação de segundo grau, mas ela ainda não consegue lidar bem com simplificar frações, ela não consegue lidar bem com raiz ou potência. Então eu preciso dizer assim, Ana, para você conseguir resolver isso de forma incrível, nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui, que eu preciso te ajudar em algo para cair sua ficha e você evoluir nisso aí. Vamos nessa? Isso é personalizar. Eu entender como que cada aluno se comporta com cada desafio lançado. E por último, eu tenho que pensar na educação à la carte, que certamente depois que passar essa fase de vacinação em massa e que as escolas comecem a abrir e tudo mais, alunos
das diversas idades, dos diversos segmentos, vão olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável, para sua namorada, para sua esposa e dizer assim: acho que hoje eu não vou lá para a escola, porque eu consigo acompanhar por aqui. Mas amanhã eu acho que é massa eu ir porque vai ter não sei o que. Então o aluno vai pegar um cardápio e vai pensar assim: puxa, eu acho que hoje eu tenho que ir para a escola, hoje não tem, hoje tem uma atividade para socializar, hoje eu consigo só acompanhar aqui e fazer o fórum de discussão. Então os alunos eles terão essa possibilidade de escolher estar na sala de aula para ouvir o professor, estar na escola num laboratório para acompanhar a atividade, estar em casa para fazer isso distante, e o professor com conexão a esses 3 lugares 24 horas do dia, se ele quiser acessar o que está acontecendo na sala de aula, o que está acontecendo no laboratório, o que está acontecendo na máquina do aluno, no AVA, que está todo mundo embarcado. Então, diante dessa quantidade que é limitada de itens que eu trouxe, apenas 8, quando eu olho para esses 8 ingredientes e olho para o termo ensino híbrido, eu percebo que não é o que está sendo dito por aí. A aprendizagem híbrida ela é muito complexa, mas ela é possível e ela permite uma aprendizagem astronômica dos alunos. Só que isso dá trabalho. Professores não foram formados para isso, para ter essa visão de que o professor é um gigantesco gestor de uma sala de aula e que ele tem que usar aquilo que o mundo oferece para potencializar a aprendizagem do aluno. Eu me estendi nessa primeira provocação, mas eu acho que daí assim a gente consegue ter um entendimento mais muito profundo do que a espuma que tem por aí sobre a abordagem híbrida, tá bom? Muito bom, Mota. E assim, muito feliz, né? Quero reforçar essa fala de Ana. É com muita alegria que a gente recebe, que a gente conversa contigo, porque assim tem sido uma inspiração para nossos professores, né? As práticas de sala de aula hoje estão diferentes, aprender está mais gostoso, está mais agradável, então esse aluno se sente envolvido com o processo, esse professor curte cada conquista que vai acontecendo. Essa última fala que você coloca, que o nosso professor não foi preparado para explorar esse mundo dentro da sala de aula. E o Colégio Santa Úrsula sempre esteve assim, muito preocupado em firmar parcerias que pudessem agregar essa modificação na aprendizagem, no fazer ensinar, né? no descobrir com esse aluno. Então, quando a escola firma essas parcerias e que traz a Moonshot Educação, né? Que é uma plataforma educativa que traz essa vontade de aprender diferente, né? Esse processo de aprendizagem tão responsável, trazendo esse professor como coautor dessa aprendizagem, dessa mediação na sala de aula. E a gente enxerga vocês 3 fazendo essas lives maravilhosas, né? Trazendo essa alegria, trazendo esse dinamismo, trazendo essas metodologias ativas e nos mostrando que é possível sim fazer diferente, trazer a aprendizagem diferente, significativa. A gente fica pensando, como que esses 3 se encontraram? Como que eles pararam para conversar com a gente sobre isso, né? Tão diferentes, esse objetivo comum, né? Que é trazer essa aprendizagem significativa, fazer educação diferente, né? E aí a gente fica pensando, e nessa organização do material, como será que começou essa história? E a gente queria ouvir um pouquinho disso também, Mota. A gente queria conhecer de vocês como que essa história da Moonshot surgiu, né? Esse encontro de vocês 3, pessoas diferentes, mas com esse interesse comum, né? Que é trazer essa educação, dinamizar o processo e mostrar a esse professor o potencial que ele tem. Antes de você responder, eu queria só ressaltar uma coisa. Me encanta muito, quando vocês estão fazendo as mediações no momento de lives, essa valorização do que esse professor já traz de bagagem. Porque eu acho que é um dos grandes diferenciais, porque a gente às vezes vai participar de cursos, de formações, em que alguns palestrantes, né, eles acabam desconstruindo isso que esse professor traz de muito valioso, não é? Então, assim, me chamou muita atenção nessa condução de vocês, essa valorização que vocês trazem, né, dessa bagagem que esse professor traz, dessa reinvenção que os tempos atuais nos
impulsionaram a fazer, né? Esse professor busca trazer algo diferente, algo dinâmico, algo produtivo, algo que essa criança que esteja colocando, esse adolescente, a mão na massa, né? Transformando essa aprendizagem e fazendo a aplicabilidade dessa aprendizagem para a vida dele. Então é isso que a gente quer no final da nossa caminhada, quando a gente recebe esses 40 alunos que você menciona, que a gente começa a estabelecer atividades diagnósticas para a gente pensar como esse aluno está compreendendo 2020, que foi um ano produtivo, porque nunca se aprendeu tanto da tecnologia, né? E que a gente precisa saber como que esse aluno está pensando, para a partir daí eu pensar em situações que vão impulsionar ele a aprender mais e dando uma ênfase grande às aprendizagens significativas no processo. O que de fato o meu aluno precisa aprender, para que eu não esteja na escola fazendo algo que não é interessante, algo que não é agradável, algo que não me atrai. Né? Então, fala um pouquinho sobre essa formação da Moonshot, dessa parceria de vocês e desse trabalho tão bonito que vocês estão desenvolvendo aí com todos nós. Essa história é muito legal porque ela começa em 2014, eu já vou contá-la, só quero resgatar um pouquinho da sua fala. Não tem sentido nenhum eu dizer para todos que estão aqui que eu sou um professor muito entusiasta e que acredita no modelo híbrido, ou seja, nessa aprendizagem combinada. Daí quando eu venho fazer um trabalho com professores, eu olhar para os professores e dizer assim, a partir de agora joga tudo que você fez, está tudo errado, vamos começar de novo. Isso não faz sentido. Não tem sentido. O primeiro elemento é você considerar pessoas. Os professores já têm uma experiência, uma bagagem, assim como aquele ser humano que nunca foi seu aluno, ele não é vazio, ele já traz uma experiência. Perfeito, isso mesmo. Se está errado ou não o ponto de vista dele, não interessa. Você tem que dar voz para o aluno dizer algo para você construir em cima daquilo. Então, nada é desprezado. O que a gente pode fazer é juntar aquilo que cada ser humano traz consigo, com um novo olhar, um outro jeito de fazer, e vai adaptando. Quando nós fazemos um curso que traz uma metodologia ativa, uma tecnologia, não é para engessar, não é para mostrar um limite à esquerda, à direita, é para ampliar isso, é ser divergente, não convergente. Agora, a história da Moonshot Educação ela é muito massa, porque ela começou em 2014, quando eu, o Tomazinho e o Marlon, meus grandes amigos aí de propósito na educação, nós éramos professores da mesma universidade, que é a Universidade Positiva, vou citar o nome porque foi lá que tudo começou, essa nossa jornada aí. Uhum. E em 2014 nós nos pegamos em muitos momentos com uma conversa que lamentava o fato de que talvez nós não conseguimos mais dar as aulas de antes, que parecia que os alunos tinham mudado. O Tomazinho, professor na odontologia, graduação e pós, eu professor nas engenharias, cálculo para engenharia, e eu era professor de física no ensino médio. E o Marlon, dedicação total em cálculo nas engenharias. E o Tomazinho, ele era de vez em quando um intruso lá nas engenharias, porque nós tínhamos o ciclo básico, que são aquelas matérias, aquelas disciplinas que fazem parte dos 2 primeiros anos das engenharias, que é muito cálculo, muita física, muita geometria. Uhum. Então existia esse ciclo básico. E uma sala dos professores só dessa galera. E a gente se pegou nessa conversa. Só que cada professor individualmente fuçava uma coisa ou outra, participava de um evento, e um dia a gente combinou o seguinte: que tal se nós fizéssemos o seguinte, sexta-feira sim, sexta-feira não, à tarde, que é quando a maioria de nós tem disponibilidade, a gente se encontra numa sala de aula aqui na universidade, espontaneamente, voluntariamente, para a gente poder conversar sobre isso. E daí é o seguinte, um professor que tenha experimentado uma metodologia, uma tecnologia nova, que tenha lido algo, ele é o nosso professor nesse dia, e a gente vai rodando isso. De maneira que, se eu expliquei hoje para esses colegas que estavam na sala um método que eu usei, que deu certo por causa disso, que tem essa teoria por trás embarcada, que não é panaceia, mas sim algo consolidado, a obrigação de todo aquele público de professores que estavam ali voluntariamente era, nas próximas 2 semanas, experimentar isso, no próximo encontro vir contar como foi, e um novo professor fala de uma outra prática. E a gente ficou fazendo isso. Nós começamos com um pouco mais de 30 professores. Ao longo do tempo isso foi caindo, metade desse público resistiu ali nos 3 anos, 2014, 15 e 16. E daí o Tomazinho saiu da instituição, eu saí, depois o Marlon saiu, mas nós tínhamos esse projeto Moonshot na cabeça.
esse tiro na lua, esse fazer algo impossível. Só que nós não tínhamos ainda tido o tempo, essa coincidência de ter uma agenda para a gente poder fazer isso decolar. Mas nós três, nós nunca paramos de ter essa conexão, esse contato. No início até tinha mais uns 5 professores conosco e que foram cada um para um canto daí, mas nós 3 resistimos aí nesse propósito. E daí nós conseguimos dar o start disso no início de 2020. O Tomazinho já tinha ido comigo numa viagem para o Vale do Silício em 2019, na metade do ano. E nós lá pudemos aprender muito. Daí nós ficamos provocando o Marlon para que fosse conosco. Nós fomos em fevereiro de 2020. Vejam que loucura. Quando era carnaval aqui no Brasil, início de 2020, nós estávamos, nós 3 e mais outros professores e diretores de escola, fazendo uma imersão educacional em inovação lá no Vale do Silício. Bem no período do carnaval aqui do Brasil. E nós assistindo de forma distante notícias sobre Covid-19, sobre pandemia, sobre a China fazendo hospital temporário com 1000 leitos em uma semana, a gente ficava assustado com aquilo. E dia 1º de março, nós fizemos um stopover em Nova York. Nós ficamos passeando em Nova York das 8 da manhã até as 7 da noite. E de vez em quando a gente via uma pessoa com máscara na rua, no aeroporto também, e a gente até conversava entre nós assim, nossa, que exagero esse pessoal de máscara, nada a ver, que paranoia, pra que ficar colocando a máscara, nada a ver isso aí tá lá na China, não vai incomodar a gente. Tão longe. E a gente chegou no Brasil de dia 2 de março, eu tinha uma agenda gigante de palestras, workshops e tal. Eu devo ter viajado do dia 2 de março ao dia 15 de março mais 5 vezes, fora que algumas coisas que a gente já fazia online. E daí, dia 7 de março, é o seguinte, fecha tudo. As escolas que tinham uma contratação prévia começaram a me ligar, a gente foi derrubando a agenda. E agora, o que faz? E eu e o Tomazinho e o Marlon, a gente conversando bastante aqui na web e percebendo que os professores estavam tendo dificuldade de fazer o tal do ensino remoto emergencial. As escolas estavam com dificuldade. Os pais não estavam querendo saber disso porque a família dizia, eu não paguei EAD, eu quero meu filho na escola. Mas a escola não estava fechando a escola ao seu bel prazer. É por causa que era por motivos óbvios. Então a gente percebeu assim, que tal se nós tirássemos da gaveta esse projeto Moonshot para formar professores? Agora, vamos criar um canal no YouTube, bora fazer um evento. E o que aconteceu, minhas queridas amigas e todos vocês que estão aqui? No dia 2 de abril do ano passado, nós criamos o canal da Moonshot Educação e lançamos um primeiro evento. Lançamos assim na boa, sem pretensão nenhuma. Então assim, pessoal, bora lá na tela, 5 dias de evento, vamos trazer professores e a nossa experiência para fazer esse tal ensino remoto. Como que eu posso usar o computador para fazer uma aula acontecer? Que ferramenta eu posso usar, tudo mais. E lançamos inscrição. Bem de boa. Um belo dia a gente foi dar uma olhada nas inscrições, tinha 10 mil inscritos. A gente até olhou de novo esse número e falou, não é possível. 10 mil pessoas. A gente já começou a conversar com os parceiros para a gente poder aprender a usar o StreamYard e tudo mais, mas será que importa? Será que é? Será que não é? Será que vai? E quando chegou em 15 mil inscritos, a gente até parou, não admitimos mais ninguém. Daí viemos para a tela, no primeiro dia tinha 5 mil pessoas ao vivo, a gente falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Percebemos uma fragilidade. Os professores estavam precisando disso. Eles queriam saber como que era. Né? E querendo, exatamente. Foi massa pra caramba. E a gente pensou em fazer só esse momento de 5 dias, de segunda a sexta à tarde. Quando chegou na quinta-feira, o pessoal aqui no chat começou a fazer assim, hashtag queremos semana 2. Semana 2 com a Moonshot, queremos mais. Depois que a gente terminou essa semana, a gente ficou umas 3 horas conversando em off aqui, dizendo, o que aconteceu, cara? Vamos fazer semana 2, não vamos? Como é que não é? E começou. E o ano passado, nós fizemos praticamente toda sexta-feira, todas as semanas, uma live das 4 da tarde, que era nosso café da tarde aqui, com muita gente massa que veio com a gente. E uma vez por mês, nós fizemos essa entrega, ou nós 3 apenas, ou convidados, e conversando com gente do mundo todo, e foi massa, e a gente foi criando comunidade Moonshot, e tem o Clube Moonshot hoje lá, que é uma assinatura que a galera paga para participar de um clube, tem 300 pessoas, nós temos um curso de metodologias ativas de aprendizagem, e tem o Framework 2021, que é o qual vocês participam, onde a gente faz uma entrega mensal de metodologia, uma plataforma massa, a gente criou essa comunidade, então, onde a Moonshot faz ainda muitas entregas
sem custo para o público, e também algumas coisas específicas que são cursos pagos, porque daí o professor quer aprofundar, quer ter uma proximidade, uma mentoria e tudo mais. Então, esse é um resumo muito breve da Moonshot Educação, que hoje é uma empresa, é um hub, é uma escola que forma professores, com muitas pessoas embarcadas. A gente está muito feliz com isso, porque aquela sementinha fértil do passado acabou aparecendo assim um solo propício para que ela fosse plantada, e daí teve muito sol, muita chuva, muita coisa que brotou de forma exponencial tudo isso, e a gente está muito feliz, e também por ter professores legais junto, ter instituição como a de vocês que toparam essa jornada. Então tem sido um aprendizado muito legal para todos nós, tanto do lado de cá da Moonshot, quanto do público que está conosco, essa comunidade, essa troca de experiências para que possamos alavancar a educação do nosso país, que está precisando, né? Verdade. E assim, Aninha, antes de você passar para o segundo ponto, em 2020, Santa Úrsula foi considerada aqui, em Maceió, na escola que melhor fez essa entrega. Esse trabalho remoto foi feito com muita excelência, com muita competência. Os professores se debruçaram e assim, foi um trabalho muito bonito. Foi um trabalho que realmente precisou de muita dedicação, de muito empenho, mas a gente hoje está percebendo, acho que foi uma das escolas que mais recebeu crianças, né, em 2021, porque enxergou que esse trabalho está sendo feito com muita responsabilidade, com muito compromisso, enxergando de fato essa aprendizagem desse aluno, uma aprendizagem feita de uma forma alicerçada, de uma forma bem direcionada. Não é isso, Aninha? Exatamente. Mota, tem mais uma coisinha aí para você responder. Vai lá, Aninha, com você. Algumas coisas que você falou, Mota. Primeiro, parabéns por vocês persistirem. Você, o Marlon e o Tomazinho, que bom, né? A gente saiu ganhando nessa, que bom. Né? Você fala também na valorização do professor. Eu acho que nós nunca fomos tão valorizados, tão exigidos, né? Mas também tão valorizados. Quando a Valesca fala da nossa instituição, de fato, crescemos muito em 2021 porque apostamos numa formação muito robusta em 2020. Né? A nossa equipe toda, toda a parte pedagógica e administrativa, a gente vem se qualificando com muita persistência, perseverança, excelência, buscando realmente manter essa excelência que faz parte do Santa Úrsula ao longo de todos os anos, né? Então, assim, quando você traz algo, vocês trouxeram algo pensando no professor e tiveram 15 mil inscritos, isso só mostra que a gente queria muito aprender, né? A gente quer muito aprender. Muitas das coisas nós não aprendemos na universidade. Eu tenho mais de 20 anos de formada e não aprendi na universidade, né? Professores que saem hoje da universidade, muitas coisas também não aprenderam lá. E aí vocês se deparam com essa necessidade, com essa busca, né, de uma área que nem sempre é valorizada, mas uma área que os nossos professores arregaçaram as mangas, né, e foram atrás disso. Porque trazer uma forma diferente para dentro da sala de aula nem sempre é fácil, né? Nós trabalhamos com um público que os pais dos nossos alunos, e aí eu digo muitos da minha idade, a gente não aprendeu desse jeito, que os nossos alunos e os nossos filhos hoje estão aprendendo. Eu posso dar um exemplo assim muito básico de um instrumento que nós, no Colégio Santa Úrsula, há 2 anos, não utilizávamos como um instrumento pedagógico. Era proibido. Exatamente, muito pelo contrário. Era proibido o uso, né? Em sala de aula. Professora Ana, me permita fazer um comentário aí, que isso Sim, é algo... Claro. Porque a gente está num bate-papo gostoso aqui. Sim. Às vezes escolas, porque desde 2017 que eu não estou mais em sala de aula regular, né, no colégio, universidade, porque eu resolvi empreender na educação, viajar bastante, Brasil e mundo, fazer muitas entregas. Então eu hoje participo das coisas que eu faço sozinho ou com a Moonshot Educação, ou as instituições me chamam para dar um módulo de pós-graduação que tem curta duração, então é tranquilo. Mas o que aconteceu muitas vezes antes da pandemia? A escola me contratava para ir lá fazer uma palestra seguida de um workshop. E sempre que possível,
Ou, por exemplo, se eu tinha que fazer esse trabalho de manhã, eu chego na cidade no dia anterior. Se o Santa Úrsula me chamasse nesse formato, eu ia chegar depois do almoço aí na cidade, ia dar uma visitada na escola, ia dar uma xeretada aí para sentir o clima, conhecer as pessoas, os coordenadores e tal, sentir a vibe do lugar, porque no dia seguinte já não é mais surpresa. Eu já vejo o auditório, a sala que vai acontecer, vejo como é que tá a internet, aquela coisa básica. E daí o diretor da escola ou uma coordenação me levava a dar uma passeada na escola. Batia numa sala de aula, interrompia, a gente entrava, dava um oi para os alunos e tal, aquela coisa arada, e eu olhava em cima do quadro negro alguns adesivos colados. Por exemplo, proibido comida na sala de aula, beleza. Proibido celular. Eu ficava olhando para aquilo, beleza. Saía dessa sala, caminhava no corredor com essa coordenadora, com esse diretor e dizia assim: professor, me permita perguntar algo. Você tem certeza que você quer que eu fale amanhã com os seus professores? Sim, professor Mota, por quê? Eu falei, não, porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar aquele adesivo de proibido celular, porque senão eu não posso falar. Entendeu? Desculpa. E teve um caso curioso numa instituição de ensino superior na Paraíba, que assim que eu falei para a diretora da instituição essa frase, ela chegou até um inspetor no corredor, pediu emprestado para ele o fone que eles usam lá, aquele... O rádio. É o rádio. Aquele rádio mais consistente, mais robusto. Pessoal, assim que der o sinal do intervalo, eu quero que todos vocês entrem nas salas e tirem os adesivos. Está entendido? Ou seja, ela fez isso na hora. Entendeu? Então é muito massa você ver que antigamente é o seguinte, os professores diziam em sala de aula: desliga isso, guarde o celular, não é nem para trazer para a escola e não é para você deixar no silencioso, é para desligar. E agora, no remoto, os professores ficaram aqui: pelo amor de Deus, liga isso! Abre o microfone, abre a câmera, então. Olha, Mota, você fala antigamente pra gente 2019. Então, o antigamente foi ontem, né? E eu não podia deixar de trazer esse exemplo, porque era de fato a nossa vivência, né? Quando o professor ia utilizar, era sinalizado que naquele dia, naquele horário, naquela aula, o celular iria ser usado para um fim pedagógico. O seguinte, Ana, deixa eu comentar mais uma coisa, porque é necessário. Você falou aqui, quero comentar duas coisas, sob a ótica do professor e sob a ótica da família. Sim. Cursos que formam professores, vou citar pedagogia. Certamente, nós temos cursos espetaculares de pedagogia no nosso país. Mas quando você vai dar uma olhada, você vai ver que a forma com que esse curso está proposto contempla muito estudo de teóricos da educação, de teorias educacionais, e não sobre como fazer tudo isso. Não que professores não precisam conhecer autores do passado. Sim, mas não só. Montessori, John Dewey, Piaget, Vygotsky, dar uma espiada em Paulo Freire e tudo mais, essa galera aí do passado. Isso é fundamental, porque você tem que ver quais foram os ensinamentos desse povo. Só que não dá para ficar refém disso, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Eu até falava assim, falo de coração aqui, que muitas vezes, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu sentia angústias na sala de aula. Porque você falou algo que é verdadeiro. A gente foi persistente, eu fui persistente. Porque nem sempre você prepara uma aula para fazer diferente e você chega lá e dá tudo certo. A mil maravilha, não. Você tem coisas que dá errado e dá vontade de desistir. E às vezes eu ficava pensando, e até eu falava de vez em quando numa conversa com os professores, eu ficava pensando assim: puxa vida, como eu gostaria de ter uma varinha mágica, tipo aquela do Harry Potter. De maneira que eu pudesse instantaneamente fazer surgir naquela minha sala de aula da segunda série do ensino médio Paulo Freire, Montessori, Piaget, Vygotsky. Eu estenderia um tapete vermelho lá na frente, olharia para eles assim com muita estima e diria assim: professores, por favor, de coração, aqui está a minha turma, ó, 60 alunos de segunda série de ensino médio. Eu quero que vocês agora dê uma aula para eu poder aprender com vocês sobre isso que vocês escreveram há 50 anos atrás. Dê uma aula com isso, eu quero ver como é que faz, porque ou eu não tenho capacidade, ou eu não entendi direito. Então, por favor, Montessori, Piaget, Vygotsky, dá uma aula aí. Eu acho que eles iam ficar perdidos. Porque ali tem muitos escritos sobre o que fazer, mas não está escrito como fazer. Eu sou apaixonado por aprendizagem por projetos.
Como Quem fazer o levantou essa bandeira foi John Dewey em 1930. Hoje a aprendizagem por projetos, por causa do BNCC, está na moda, mas isso já existe. John Dewey foi o precursor dos projetos. Ele tem 91 anos. Só que tem lá o seguinte, a escola progressista, uma inovação, só que não diz como fazer. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? A gente tem que parar de falar o que fazer e ver como faz. Então, como que eu faço no chão de fábrica uma aprendizagem por projetos? Faz assim, mas isso está com base em quê? Não, há muito tempo atrás alguém falou que o aluno tem que trabalhar ali de forma coletiva, colocando a mão, buscando respostas, tendo algo entregável, tem que defender essa resposta, então daí você começa a entender. Então é nisso que eu faço essa crítica a cursos que formam professores. Tem que ter mais essa visão do como fazer. E outra coisa, família. Porque... Isso. Deixa eu só engatar a pergunta. Pode falar. Como é que a gente desconstrói, né? Principalmente para essa família que até 2 anos trabalhava diretamente com a gente e sabia que a gente não permitia o celular e que a partir de hoje o aluno está com o celular, construindo em sala, construindo junto com o professor. Como é que a gente desconstrói para essa família em especial que o ensino conservador é a única garantia de aprendizagem? Show de bola. Dá para fazer mais uma hora de conversa só nisso. Tem um ponto que ele é essencial. Aquilo, na educação, aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. E ponto. Isso. Quando que eu comecei a perceber esses desconfortos, agora estando do lado de lá, na casa do aluno, exercitando empatia? Porque em 2014 eu já comecei a propor sala de aula invertida para meus alunos. Já fazia parte desse pacote de itens o meu vídeo, que é um dos elementos. E daí os alunos relatavam, no começo, sempre que eu começava isso com uma turma e tudo mais, as primeiras aulas, eu fazia os combinados, daí tinha aluno, e isso aconteceu sempre, aluno tanto da universidade quanto do ensino médio, que chegava um belo dia e dizia assim: professor, você criou um problema para mim em casa com esses materiais que você está mandando estudar. Eu falava assim, depois de um tempo eu já sabia a resposta, mas eu sempre queria ouvir. Eu disse assim, como assim criando um problema? Não entendi. Eles diziam, pois eu terminei de almoçar e tudo mais, já as coisas, falei pro pai e pra mãe que eu ia pro meu quarto estudar. Beleza. Só que deu o seguinte, eu meio que me acomodei na minha cama lá e peguei meu celular, professor, e tava assistindo o teu vídeo, ou o vídeo que você indicou pra gente ler. Só que daí o pai ou a mãe entraram no quarto por algum motivo e eu tava bem sossegado assistindo lá o seu conteúdo. E daí a mãe falou assim, ô menino, você não falou que você ia vir aqui pro quarto para estudar? Estudar. Daí eu disse, mas mãe, eu tô estudando, tá aqui o vídeo do professor. Sei vídeo do professor, desliga isso aí e vai sentar lá para estudar. Ou seja, nem a família entende isso. Isso. Então, lá no começo da pandemia, muitas instituições de ensino me chamaram para fazer live com os pais. E daí, o que eu dizia para meus alunos é o que eu digo para os pais. Eu dizia assim, ó, quando teu pai ou tua mãe vier cobrar de você que você está estudando fora do caderno ou do livro, pergunte para o pai ou para a mãe se eles já ouviram falar de Charles Darwin. Professor Mota, Charles Darwin tem uma teoria da evolução da espécie. Isso. É meio complicado de entender. Como está a evolução? Então você tem que carinhosamente dizer assim, pai e mãe, eu compreendo que você está se sentindo desconfortável em me ver estudar no celular, porque na sua época você usava como referência a fala do professor, o seu caderno que era brochura, que não tinha nem espiral, você usava os livros e você ficava só nesse contexto, pai e mãe. Agora o mundo mudou. Eu também estou usando isso que vocês usavam, só que agora eu posso usar o celular, o computador, uma série de Netflix, o WhatsApp e tudo mais. Então, bem-vindos ao futuro, meus queridos pais, porque o mundo está em evolução e eu não posso involuir. Então, eu estou acompanhando o mundo, pai e mãe. E é isso, uma outra forma que eu converso com os pais. Porque nenhum pai quer que o filho, depois de um tempo, seja infeliz. Que ele não sirva para o mundo. Que ele não evolua nessa cadeia. Então, eu não posso utilizar elementos e estruturas do passado para criar hoje alguém que seja relevante no futuro. Só que é o seguinte, usar celular na educação não é ficar vendo nudes, não é ficar no Insta. É usar com uma
metodologia estruturada por trás. E não é usado no tempo da aula, é usado no momento específico. O professor vai dizer, galera, ó, com base no que vocês estudaram, agora a gente vai fazer aqui, ó, senta em dupla, vamos fazer um peer instruction, uma atividade de aprendizagem entre pares. E agora um de vocês vai ligar o equipamento. E à medida que eu vou soltando as perguntas, vocês vão debater, vão responder, já acabou a atividade e guarda. Agora, ó, todo mundo pesquisa tal termo aí, vamos ver o que vocês encontraram. Agora desliga e guarda. Ou seja, o professor tem que ter esse jogo de cintura. Então, na visão dos pais, os pais também precisam saber que não é oba-oba. E se os pais escolheram colocar o filho no Santa Úrsula, tem uma confiança. Sim, exatamente. Do lado da escola, pai e mãe, vocês confiaram parte dessa formação do seu filho para nós. Isso significa que vocês confiam na gente. Nós somos os especialistas nisso e nós temos resultados que comprovam isso. Então fica tranquilo, a gente vai lidar com essa situação do humano mais tecnológico de uma forma muito consciente. Fique bem tranquilo. Exatamente certo? Isso. Muito bom, é isso mesmo. E assim, uma das coisas que particularmente me encanta, Mota, nessas novas formas de aprender, é a possibilidade da geração de dados, né, da aplicabilidade dessas ferramentas e o resultado tão rápido, né? Um dia desse eu estava em departamento com o meu grupo e eu colocando para elas, né, quando a gente estava naquele modelo de avaliação no papel, de calendário de prova, elas passavam uma semana para fazer a correção de todas as provas, depois preencher mais um tempo a caderneta, para depois poder saber fazer análise dos resultados e veja que velocidade a coisa vem acontecendo, né? Então, eu fico assim encantada e esse encantamento começa a surgir na vida desse professor, enxergando esse processo de devolutiva muito mais rápido. Então, quando elas aplicam qualquer instrumento, qualquer conhecimento novo que está sendo desenvolvido naquele momento, elas sempre trazem uma aplicação de algum tipo de alguma ferramenta que vai gerar dados, e com essas informações elas começam a nortear todo o seu planejamento. Então isso já está fazendo parte do nosso DNA, isso já faz parte da nossa caminhada, né? Então quando a gente conversa com essa família, a gente às vezes, a professora propõe um Socrative, um Kahoot, e essa família diz assim, mas como que a gente vai saber de fato se ele está aprendendo? É um jogo, né? E aí a gente traz essa informação para essa família e que a gente mostra para essa família que aquilo é um resultado que vai gerar um planejamento e que vai fazer garantir essa aprendizagem. E essa família se espanta e se encanta, mas ainda existe essa família que precisa desse convencimento que a Ana colocou sabiamente anteriormente. Mas a gente traz muito essa responsabilidade, essa credibilidade. Acredite no trabalho que o colégio faz, na responsabilidade que a gente tem. Somos os especialistas, né? Então assim, a gente deixa isso muito claro no primeiro contato que esse professor tem com essa família. Essa família precisa respeitar a pessoa que está mediando essa aprendizagem, e esse respeito passa por aí também. Então, quando a gente traz essa conversa, aplicação dessas ferramentas que geram dados, dessa personalização que já vem acontecendo, a gente traz a sala de aula invertida, tá? Sim, a gente traz sala de aula invertida que a gente precisa. Você fez uma fala rápida, né? Falou sobre a sala de aula invertida, mas traz um pouquinho dessa metodologia, né? Desse trabalho que é feito e que tem trazido tanta coisa positiva no processo, né? Trazendo esse aluno nessa contribuição do protagonismo e na responsabilidade por sua aprendizagem. Quando esse professor faz a seleção, uma boa curadoria, que ele prepara esse aluno para ter acesso a esse material, onde ele centra muito pouco da aula nele, né? Então o tempo que ele vai estar conduzindo é mínimo, porque quem deve conduzir o processo, a troca, o compartilhar ideias é o grupo, são os alunos, e ao final disso ele faz uma proposta de atividade para verificar se de fato aquela aprendizagem aconteceu, ou se ficou só no discurso, ou só ficou naquela apresentação sem muita compreensão do que estava sendo dito. Fala um pouquinho sobre isso, Mota, pra gente, por favor. Sala de aula invertida. Muito legal você fazer essa provocação para navegarmos um pouquinho mais na sala de aula invertida, que gera uma aprendizagem de um jeito não tradicional, por isso é invertido. E as referências que eu vou usar, tem muitas hoje, mas assim, essa espécie de inversão, onde o aluno estuda antes um conteúdo que ainda não aconteceu na sala de aula, para que o momento com o professor e com os colegas fique mais rico. Isso muitos professores usavam essa premissa
sem nenhum nome embarcado. Porque hoje tem muitas buzzwords, ou seja, esses nomes muitas vezes em língua estrangeira que remetem a uma metodologia, e isso causa uma confusão. As referências que eu vou usar desse livro aqui do professor Aaron Samuels John Bergman, o Sala de Aula Invertida, e também a Aprendizagem Invertida, só do professor John Bergman. Então são dois livros espetaculares. Nosso material de formação. E eu tive a honra de ter sido aluno de ambos. Esses dois professores foram meus alunos, então é muito massa. E a gente percebe uma paixão, mas que surgiu de desconfortos que eles tiveram em 2006 nas escolas onde eles estudavam. Eles estavam assim tristes porque os alunos não tinham interesse naquelas aulas de ciências que para eles eram maravilhosas. E em várias conversas eles pensaram em entregar de uma forma diferente o conteúdo antes da aula para os alunos. É evidente que isso não é num piscar de olhos. O professor tem que conversar com a turma, dizer assim, pessoal, estou pensando a gente estudar algumas coisas antes, em vários formatos, no dia da aula a gente resgata tudo isso, e isso foi evoluindo. Eles começaram isso em 2006, esse livro aqui é de 2012, e esse outro aqui é de 2017. Então é algo recente na nossa história da humanidade. Essa espécie de trilha, de estrutura bem legal que um professor pode criar para a sala de aula invertida, onde aquilo que o professor antes entregava em sala, o aluno pode se apropriar disso, parte disso, sem intervenção do professor. Depois todos juntos podem amplificar tudo isso, e tem um pós-aula que pode ser espetacular também, né? Então é uma trilha com um começo, meio e fim. Regra dos 3 do storytelling: início, meio e fim. É introdução, desenvolvimento e conclusão. E nessa conclusão pode ter o início para uma próxima jornada. Mas o que me encanta ao me aprofundar nessa sala de aula invertida? É a possibilidade do professor, no momento que está em sala de aula com os alunos, seja fisicamente lá na escola, seja aqui no momento síncrono com os alunos, é aproveitar melhor esse momento para que os alunos confidenciem os achados para que o professor possa interferir. Só que agora é o seguinte: depois de toda a efervescência que nós todos aprendemos, tem muitos pensadores da educação que dizem assim que a sala de aula invertida não é uma metodologia ativa isolada. Ela serve assim como uma espécie de pano de fundo, de approach, para que nesse encontro com os alunos, o professor possa usar a metodologia ativa para abordar esse conteúdo. Ele pode fazer uma aprendizagem entre pares, que é o peer instruction do professor Eric Mazur. Ele pode realizar um think, pair e share, um pensar, unir e compartilhar. Pode fazer um team-based learning. Pode fazer uma gamificação. Ele pode fazer um jigsaw classroom, uma sala de aula quebra-cabeças, usar premissas de estratégias didáticas assimétricas. Então abre um leque de possibilidades quando um professor faz essa abordagem invertida inicial, para que no encontro com os alunos a gente possa deformar a taxonomia de Bloom, deixar de gastar muito tempo em recordar conteúdos e compreender, para aplicar e analisar. Inclusive a avaliação ganha um outro nível, um outro patamar, a criatividade do aluno e tudo mais. Então é uma sequência de itens na aprendizagem invertida. É o professor preparar esse pré-aula com carinho, essa estante de materiais diferentes para contemplar o máximo de alunos em sala de aula, porque todos são diferentes. Perfeito. O professor, ao longo desse tempo que os alunos estão fuçando nesse material, ele dá uma xeretada para ver o que está acontecendo, até para ele construir argumentos para o encontro, ele saber claramente o que vai ser feito nesse encontro, que não precisa ser apenas um dia, pode ser uma sequência de momentos. Ele já ter estruturado um pós-aula para que isso fique mais rico ainda, né? E quando um professor, então, domina diversas formas ativas de aprendizagem, isso vira um caminho sem fim. Porque quantas vezes, meus queridos amigos da educação que estão aqui, eu fazia, por exemplo, tanto no colégio quanto na universidade, umas 3 aulas seguidas com essas atividades ativas. Só que nós, professores, sabemos o seguinte: tem conteúdo que é mais áspero, que é mais difícil. Então, tem conteúdo que você vai chegar e vai fazer uma explicação inicial desprovido de qualquer metodologia inovadora. Então, às vezes, eu chegava em sala de aula com o meu livro embaixo do braço, com a minha caixinha de giz. E os alunos ali esperando. Eu dava uns 5 passos na sala de aula, aqueles alunos sentados na primeira fila, ali nas primeiras filas, ficavam me olhando assim, e um deles já perguntava: ô professor, não vai ter nada diferente hoje? Porque eles já conseguiam reconhecer em mim, pelo fato de eu entrar com o livro e com o giz, que não tinha nada diferente hoje. Ia ser uma aula, talvez, com um início um pouco chato. Então,
tem muitos elementos que fazem parte dessa desconstrução com construção, e isso não foi fácil, foi um exercício difícil para mim. Só que chegou num momento onde eu percebi que isso estava sendo muito mais gostoso, estava sendo melhor, as notas dos alunos em cálculo e em física estavam melhorando. Então é algo que não é num piscar de olhos, mas é algo que acontece se você, professor, fizer isso com carinho, com dedicação. Se você tiver essa conversa massa com o aluno, de convencê-lo a querer sair da passividade. Porque tem aluno que às vezes pensa que tem que ficar sentado lá, tentando esconder um fone de ouvido com capuz, como se ele dissesse assim: professor, não me incomode, vá lá e dê tua aula. Meu pai pagando a mensalidade para você trabalhar, professor. Vai lá e dê aula. Vai lá e dê aula, não me incomode. Só que daí você tem que chegar nesses alunos que são um extremo, que vem com essa espécie de agressividade, você tem que dizer assim: meu amigo, se eu ficar só te entregando tudo mastigado, você vai aprender isso. Se você fizer desse jeito que eu estou propondo, você vai aprender isso. Você vai se desenvolver mais para o mundo futuro. Mas veja, isso é apenas uma sugestão do professor. Mas eu acho que você vai gostar, você vai conseguir interagir melhor, vai aprender mais. Bora nessa. Você deixa eu provar para você que você está um pouco errado nessa sua visão. Vamos lá, vamos junto. Eu estou aqui de coração para te ajudar. Se você quiser, vamos junto. Porque também o professor tem que ter esse outro lado desse pegar o aluno pelo emocional, e às vezes quando ele resiste muito, você tem que se aproximar de um jeito diferente, talvez até num momento fora da aula, se colocando à disposição para ajudar, porque esse cara deve estar com um pepino pessoal, alguma coisa em casa. Então esse também é o papel da escola, é tentar ajudar. Ter estratégias, né, Mota? Por muito tempo, professora Ana e professora Valesca e demais amigos, por muito tempo da minha vida como professor, eu me incomodava com esses poucos alunos que não engajavam, sabe? Porque numa sala de 50 alunos tem 3 que meio que incomodam, que eles não participam, não tiram o material da mala, são resistentes. Quantas vezes eu voltava para casa numa turma de 50 alunos com 3 rebeldes, eu voltava para casa assim com a minha cabeça deprimida, com a minha cabeça preocupada, porque aqueles 3 não deu certo. Só que eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a voltar para casa com a minha cabeça feliz, porque com 47 deram certo. E agora, por que com esses 3 não deu certo? Vou investigar cada caso. Eu preciso me alegrar com o que dá certo e parar de lamentar o que não dá certo. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia, aqui no nosso país, tem muito lamento sobre coisas que não deu certo. Mas onde estão as pessoas para falar daquilo que está dando certo? Porque durante uma pandemia, durante uma guerra, a humanidade já sabe que qualquer educação é melhor do que nenhuma educação. Sim. Ah, mas nem todo mundo tem internet no Brasil. Então ninguém faz na internet porque todo mundo não tem, não. Sim. Vamos lá para a internet, e onde não tem, você vai analisar cada caso. Mas nós temos que ficar felizes porque uma aprendizagem aconteceu fora dos padrões mentais que estávamos acostumados. E se tem uma comunidade, uma região, uma cidade que não tem acesso à web, ou em função econômica ou em função de infraestrutura, vamos tentar achar um outro jeito. Então nós temos que aprender a nos alegrar com as coisas que dão certo e também encontrar soluções para o que não dá certo e não reclamar que não está dando certo. A educação também precisa ter essa mentalidade de crescimento e não fixa em relação às coisas do mundo, certo? Inclusive, sabe, Mota, uma das coisas que só rapidinho, Aninha, só para fechar essa parte. Olha só, bem rápido. Uma das coisas que assim, a gente percebeu nessas novas formas de aprender é a interação entre os professores, né? Então, assim, hoje a gente vê o grupo muito mais perto um do outro, né? Esclarecendo, olha, na minha turma deu certo, na minha não conseguiu, como foi que você chegou lá? Então, é esse diálogo que a gente não enxergava tão abertamente. Hoje a gente já enxerga nos grupos, na sala dos professores, na hora que elas chegam, uma entrando na sala da outra para ver como é que faz, dessa forma, daquela outra. Então, assim, a gente percebe... Valesca, nunca os professores trocaram tantas informações no sentido de um ajudar ao outro. Porque o que acontece? O que acontece, minhas queridas amigas? E aqui está um professor de chão de fábrica, aqui está um coordenador de segmento educacional, um diretor de escola, mantenedor de escola, coordenador de curso superior, diretor de campus. Eu acho que eu só não virei dono de uma grande instituição porque eu não era frei franciscano, certo? Porque eu não queria ser frei. Então é o seguinte, eu sei como que é o ano letivo de uma escola, porque você faz a semana pedagógica lá no fim de janeiro, que tem o conselho de classe lá em dezembro. A partir do momento que terminou a semana pedagógica até o conselho de classe,
Vira uma correria danada, um movimento frenético. Ninguém para aprender. Aquela correria. E o que a pandemia fez? A pandemia fez o seguinte: os professores em casa. Onde é que eu clico? Onde é que eu acesso? Como que acesso o AVA? Como é que eu posto um vídeo? Mas não está anexando o arquivo. Alguém está me vendo? Alô? Vocês estão aí? Daí os professores começaram a se ajudar. Professores que nem conversavam na sala dos professores porque não se encontravam. Porque tinha professor que dava aula segunda e quarta, outro terça e quinta. Esses professores eles só se encontravam no conselho de classe na semana pedagógica. Agora eles se encontraram. Juntos, sabe, Mota, o que é legal, eles estão fazendo projetos interdisciplinares, eles estão tentando, eles estão fazendo, eles estão discutindo. Então, assim, a gente tá com muita coisa legal acontecendo nos bastidores, na caminhada. Sim. Ana, desculpa, acaba atrapalhando um pouquinho. Valestinha, se empolgou. Com esse movimento acontecendo, sabe, esse movimento de educação feita com vontade, com o olho brilhando, com o professor se divertindo, porque isso que é legal, né? Você tá na sala de aula, você se divertir, você perceber que o aluno está aprendendo diferente e que você pode contribuir. Eu digo muito para eles que é legal quando você é lembrado como aquele professor fez a diferença na minha vida e ele mostrou algo diferente para mim, ele mostrou que eu sou capaz. Quando você mencionou aquele exemplo, Valesca, você tem esse potencial, Ana, você tem esse potencial. Quando você leva esse olho para o seu aluno, esse olhar, essa atenção, essa vontade de mostrar para ele que ele é capaz de fazer, gente, tudo acontece. Não é verdade? Então, acho que é isso que a gente precisa estar reforçando nessa caminhada. Ana? Mota, para você ter uma ideia, a nossa trilha de aprendizagem, ela tem sido compartilhada entre todos os professores. Então, eu, professor, estou vendo o planejamento, eu, professor de linguagem, estou vendo o planejamento do meu professor colega de matemática. Né? Então, quando eu estou planejando as minhas aulas, eu já estou olhando o que você, professor de outro componente curricular, está trabalhando, né? E isso, assim, a gente tem um ganho enquanto equipe enorme, e nesse processo quem mais ganha é o aluno, né? Porque mostra a unidade da equipe, mostra que estão todos falando a mesma linguagem e em busca dessa aprendizagem realmente significativa. E só uma outra coisa, quando você falou do pontuar o positivo, hoje eu estava em reunião com um professor e ele disse que tem um aluno que não participava, professor de inglês, que o aluno não participava muito das aulas dele, e desde a semana passada ele conseguiu se aproximar do aluno, e desde que conseguiu quebrar essa barreira e passou a fazer elogios ao aluno, inclusive numa agenda online, que é onde é o nosso contato oficial com a família, ele elogiou esse aluno para a família. E o aluno veio, professor, muito obrigada pelo elogio. O aluno sabe que não foi um elogio vago, que não foi nada assim, de graça. Houve essa conquista e houve uma melhora. Então, ambos ganharam, né? Exatamente, isso é muito importante. Professora Ana, muitas vezes, tanto alunos da engenharia quanto do ensino médio, de alguma forma expressavam uma fala de gratidão do tipo assim: professor Mota, dessa forma que você está conversando comigo para me ouvir, nunca ninguém fez isso comigo. Então, porque cada aluno tem uma cabeça, uma cultura, uma criação e pertence a uma família diferente. E as famílias são diferentes. Uhum. Então, quando às vezes você estende a mão, constrói pontes e não muros, a coisa caminha. Entendeu? A educação é para construir ponte e não colocar muros aí entre seres humanos. Só que isso é no dia a dia. Isso não é numa semana que você conquista, é num movimento que você leva a vida inteira, talvez, para ter esse amadurecimento, esse entendimento, para você, como pessoa, fazer a diferença na vida do seu aluno. E também é de humano para humano, né, Mota? Exatamente, é humano para humano. Exatamente, no futuro, meus alunos, agora já estou com 49 anos de idade, eu tenho encontrado ex-alunos que já casaram, já têm filhos. E é muito massa o aluno, ao invés de se afastar de você quando ele te enxerga na rua, num shopping, em algum lugar, ao invés dele se afastar, ele se aproxima, mas com uma fala assim de dizer: professor Mota, cara, você era massa, cara. Eu acho, professor, que eu não lembro de tudo que você ensinou para mim de física, mas eu lembro que muitas vezes você conversava com a gente de um jeito diferente, e às vezes eu lembro dessa sua conversa quando eu tenho que fazer alguma coisa no dia a dia. Uhum. Então é isso que é massa. E de certa forma o Einstein já dizia isso. Ele dizia assim: educação é aquilo que fica quando você esqueceu do que você aprendeu. Se no futuro
o seu aluno não lembrar do mal com U, mal com L, da mudança de base do logaritmo, da escola barroca ou do impressionismo, mas que ele lembre de uma história que você contou e que isso o faz decidir por algo bacana para a vida dele, valeu a pena. Porque é muito egoísmo você querer que o seu aluno compreenda tudo do seu conteúdo. A escola tem que ir além disso. Você não fecha a escola, certo? Perfeito. Mota, que momento mais maravilhoso. Ficaríamos aqui o dia todinho conversando. Tem tanta coisa para falar, tanta coisa para ouvir, sabe? E assim, tenho certeza que a gente vai voltar a nos falar, né? A gente vai ter você novamente conosco para outro bate-papo. Mas por enquanto, né? Infelizmente, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tá terminando, né? E assim, eu queria muito agradecer em nome da instituição Santa Úrsula, em nome de todos os professores que estão vivendo a Moonshot, que está trazendo essa educação diferente para a sala de aula, esse movimento tão especial, tão significativo, né? E assim, tão verdadeiro, porque eu acho que a gente nunca foi tão professor, né? A gente nunca foi tão aprendiz, tão estudioso, tão dedicado como a gente hoje precisa estar e está sendo de fato. As nossas práticas, elas farão diferença na vida desse aluno, nessa aprendizagem significativa, e a gente vai a cada dia, eu digo muito que somos extremamente criativos e o que a gente está aprendendo hoje, ela vai aparecer de forma diferente na sala de aula e que bom que apareça diferente, né? E que favoreça esse professor ter essa liberdade de criação, né? Esse projeto de sala de aula que às vezes a gente se enxerga um pouquinho como se fosse um espaço de laboratório, onde a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo os ensaios e alguns erros acontecem e que se permita que esses erros aconteçam, porque é ele que fortalece essa aprendizagem final, né? Então a gente vai fazendo esse movimento e a palavra que expressa todo esse movimento agora é de gratidão mesmo. Muito, muito obrigada por sua presença, por estar conosco e favorecer esse bate-papo tão agradável e tão gostoso para o dia de hoje. Essa quarta compartilhada está fantástica, vai ter sucesso. Massa demais. Professora Valesca e professora Ana, eu que agradeço o carinho de vocês, essa conversa legal que a gente teve. Espero que todos vocês que estão aqui curtindo aproveitem tudo isso. Quero fazer um agradecimento especial à professora Ana Paula Yajima, que é a gestora da escola aí, uma das gestoras, ela que me provocou, que me fez o convite, então agradeço de coração. E a todos vocês do Colégio Santa Úrsula por estarem conosco nessa jornada com a Moonshot. Ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? E a vocês que estão aqui curtindo essa nossa conversa, dá um joinha aí nesse bate-papo. Se você achar que faz sentido, se inscreve no canal aí, Santa Úrsula, que daí a gente sempre procurará trazer aí conteúdo relevante para a sua vida como professor, como ser humano, então massa demais. Da minha parte também fica aí um abraço fraterno a todos vocês de gratidão e ó, nós temos que ir em frente porque o futuro é agora, viu? O futuro é já, meus amigos. Chegou. Obrigada, Mota. Valeu. Tchau. Gratidão.